Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Para introduzir o contexto do nascimento de Sansão, é importante compreender que a nação de Israel estava submetida à dominação opressiva dos filisteus. Nesse cenário complexo, o nascimento de Sansão ganha destaque. Deus concedeu a Sansão uma força extraordinária, investindo-o com o poder necessário para cumprir essa tarefa divina. O livro dos Juízes, na Bíblia, nos relata essa história. Repetidamente, os israelitas agiam de forma contrária aos preceitos divinos, o que resultava em sua submissão aos filisteus. A atmosfera estava carregada de desobediência e sofrimento. Por um período de 40 anos, Israel enfrentou o domínio filisteu, conforme narrado em Juízes capítulo 13 versículo 1. A história então nos apresenta Manoa, um homem cuja esposa era incapaz de conceber, uma situação que ecoa eventos bíblicos anteriores, como o nascimento de Isaque no Antigo Testamento, e o nascimento de João no Novo Testamento. Deus escolheu essa mulher para trazer ao mundo um filho notável, um milagre que seria um próximo libertador para Israel, como indicado em Juízes capítulo 13 versículo 2 a 3. O anjo do Senhor, um emissário celestial, revelou a ela que ela conceberia e daria à luz um filho, com uma condição especial de consagração a Deus como nazireu, mesmo antes de seu nascimento. Essa orientação se alinha com o voto nazireu descrito em Números capítulo 6 versículo 1 a 5. A esposa de Manoa, ao receber essa revelação divina, compartilhou-a com seu marido. Manoa, em resposta, orou ao Senhor, buscando direção sobre como criar e educar esse futuro líder de Israel. Ele ansiava por entender como cumprir seu papel no plano de Deus para seu filho. A ligação entre a família de Manoa e a história de Sansão estava se desdobrando de acordo com a vontade divina. Conforme narrado em Juízes capítulo 13 versículo 8 a 13, o casal recebeu a visita do anjo do Senhor novamente, reforçando a mensagem divina que abençoaria seu filho. Manoa buscou mais orientação e clareza, fazendo perguntas sobre como criar o menino que estava por vir. A resposta do anjo do Senhor ressaltou a importância do voto nazireu, que envolvia abster-se de certas coisas, e seguir um conjunto específico de regras para a vida consagrada. Este voto destacou o compromisso de separação e dedicação a Deus, algo fundamental para o propósito de Sansão em Israel. A instrução divina moldou a maneira como Sansão foi criado desde o ventre de sua mãe. A narrativa destaca a singularidade de seu nascimento e a importância do cumprimento do voto nazireu, que incluía não apenas Sansão, mas também sua mãe. Esta abordagem enfatiza a relação entre as escolhas individuais e o plano divino. À medida que Sansão crescia, ficava evidente que ele era um jovem diferenciado. A presença do Espírito do Senhor começou a agir sobre ele, preparando-o para o papel que estava destinado a desempenhar. A esposa de Manoa chamou seu filho de Sansão, reconhecendo que Deus havia abençoado a criança e começado a agir em sua vida desde tenra idade. Seu caráter distinto e força física extraordinária se tornavam cada vez mais evidentes. O Espírito do Senhor estava sobre ele, capacitando-o para cumprir o propósito pelo qual tinha sido designado desde o ventre de sua mãe. Ele se tornou uma figura de destaque entre os israelitas, conhecido não apenas por sua força, mas também por sua coragem e determinação. O domínio filisteu sobre Israel continuava a ser uma sombra constante, e o povo de Deus clamava por libertação. Foi nesse contexto que Sansão começou a discernir claramente sua missão divina. Ele percebeu que seu chamado não era apenas para seu benefício pessoal, mas para o bem de todo o povo de Israel, que sofria sob o jugo filisteu.
Sansão começou a reunir seguidores leais, homens dispostos a se unir a ele em sua busca pela libertação de Israel. Eles viram nele não apenas sua força sobrenatural, mas também sua devoção a Deus e sua determinação de cumprir o voto nazireu que o consagrara. Juntos, eles planejaram ataques estratégicos contra os filisteus, enfraquecendo gradualmente o domínio deles sobre a terra de Israel. No entanto, a narrativa de Sansão não foi isenta de desafios. Ele fez algumas escolhas questionáveis, mesmo sendo separado para o serviço de Deus desde o nascimento. Sua atração por uma mulher filisteia em Timna levou a desafios e conflitos, mostrando como as escolhas pessoais podem impactar o caminho que Deus traçou para alguém. Apesar de seu chamado divino e seu papel como líder de Israel, Sansão ainda enfrentava desafios pessoais. Sua atração por mulheres filisteias continuava a ser uma fraqueza, e isso levou a conflitos e complicações. Um desses conflitos surgiu quando ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que foi subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Dalila usou sua astúcia e persuasão para tentar convencer Sansão a revelar o segredo de sua força, colocando-o em uma posição perigosa. Apesar das tentativas de Dalila, Sansão inicialmente resistiu a revelar seu segredo. Ele brincou com ela, dando respostas falsas para proteger sua verdadeira fonte de poder. No entanto, a persistência de Dalila acabou desgastando a resistência de Sansão ao longo do tempo. Eventualmente, após repetidos pedidos e persuasões de Dalila, Sansão compartilhou o verdadeiro segredo de sua força. Seu cabelo, que nunca havia sido cortado, de acordo com o voto nazireu. Dalila, cumprindo seu acordo com os filisteus, cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Quando os filisteus vieram sobre ele, sua força o abandonou, e ele foi capturado e cegado como prisioneiro. A queda de Sansão diante dos filisteus foi um momento de grande tristeza e desespero para o povo de Israel. No entanto, sua história ainda continha um ato final de coragem e fé. Preso e enfraquecido, Sansão orou a Deus, pedindo força uma última vez. Em resposta a essa oração, Deus restaurou temporariamente sua força e coragem. Em um ato final ousado e sacrificial, Sansão derrubou o templo filisteu em Gaza, matando a si mesmo e milhares de filisteus que estavam presentes, cumprindo assim sua missão de libertar Israel, mesmo à custa de sua própria vida. A figura de Sansão também é um lembrete poderoso de como o Espírito Santo pode capacitar pessoas para realizar feitos extraordinários em nome de Deus, mesmo quando enfrentam adversidades e desafios pessoais. A batalha de Sansão com um leão, por exemplo, demonstra sua força sobrenatural e o respaldo divino em sua vida. A história de Sansão é um lembrete poderoso da complexidade da natureza humana e da interação entre o plano divino e as escolhas pessoais. Ele foi um herói imperfeito, mas seu chamado e sua dedicação a Deus o levaram a realizar feitos notáveis em nome de seu povo. Sansão é lembrado como um juiz e libertador de Israel, cujo legado ecoa através das gerações como um símbolo de força, coragem e a importância de manter a fé, mesmo em momentos de fraqueza e adversidade. Sansão é um exemplo de como a graça e o poder de Deus podem se manifestar por meio de pessoas comuns, capacitando-as a realizar feitos extraordinários em seu nome.